a importância dos hábitos alimentares saudáveis na infância. Papa Francisco envia bênção por vídeo. E mais, semana promovida pelo Conselho Nacional de Justiça discute violência contra a mulher. Hoje é terça-feira, dia 10 de março, e o Horizonte Notícia já está no ar. Olá! Com a volta às aulas, muitos pais ficam com uma dúvida: o que colocar na lancheira do filho? Nossa equipe conversou com um nutrólogo para saber a importância de um lanche balanceado para a saúde do seu filho. O lanche ideal para a Sara não é segredo. Mas é fruta ou chocolate? O que você prefere? Fruta. O bom gosto alimentar é resultado da preocupação de Priscila. Na merenda, nada de fritura ou produtos industrializados. Só fruta, suco natural e salgado assado, como pão de queijo. A praticidade na hora de escolher o lanche deu espaço para a saúde. Num exame de rotina que a pediatra pediu, eu observei que os exames estavam bem alterados, principalmente colesterol, o que me assustou bastante. E aí eu fui descartando o que poderia ser, e a primeira coisa que eu cortei foi o tal do suco de caixinha. Então, assim, em um mês nós refizemos os exames e o colesterol já tinha diminuído. Mensalmente, a escola envia aos pais o cardápio que será oferecido para as crianças. Hábitos saudáveis adquiridos ainda pequenos são mais fáceis de serem mantidos no futuro. A criança, ela tem acesso ao que normalmente os pais comem. Então, é muito importante que essa alimentação saudável, ela já venha das gerações anteriores. Então, ao se programar a alimentação da criança, você está programando a sua também. Alice adora uma coxinha de frango, mas sabe por que elas não podem estar todo dia no prato. Frutas e legumes são muito saudáveis. Que numa tarde de um sábado ou num domingo, vocês peçam uma pizza, façam um bolo de chocolate, mas você deixe bem claro para a criança que aquilo ali é realmente a exceção, que o certo é ter uma alimentação balanceada e regrada durante a semana. Isso aí, bons hábitos desde pequenininho. E o presidente americano Donald Trump elogiou seu colega brasileiro Jair Bolsonaro, que está em viagem pelo sul da Flórida. A agenda de Bolsonaro no domingo incluiu ainda a assinatura de um acordo bilateral de defesa no Comando Sul-Americano, na cidade de Doral. O presidente Jair Bolsonaro foi recebido pelo colega americano Donald Trump em sua residência em Palm Beach, na Flórida, para discutir principalmente a crise na Venezuela. Os dois lideram as medidas de pressão contra o governo de Nicolás Maduro e estão entre os 50 países que reconhecem como presidente o opositor Juan Guaidó. Trump fez elogios ao colega brasileiro, afirmando o bom relacionamento entre os líderes de Estado. Bolsonaro, que se reconhece como um grande admirador do contraparte americano, não deu declarações à imprensa. Apelidado de Trump dos trópicos, Bolsonaro chegou no sábado ao sul da Flórida. No domingo, o presidente assinou em Miami um acordo bilateral de defesa. O pacto foi firmado na sede do Comando Sul, que dirige as operações militares dos Estados Unidos no Caribe, na América Central e do Sul. O acordo abre caminho para que os dois países desenvolvam futuros projetos conjuntos e aperfeiçoem novas capacidades militares, segundo nota do porta-voz da defesa brasileiro. Também abre o mercado dos Estados Unidos para o Brasil e facilita a entrada de produtos brasileiros em outros 28 países membros da OTAN. A Itália decidiu pôr em quarentena mais de 15 milhões de pessoas no norte do país para tentar conter o avanço do novo coronavírus. O Papa Francisco manifestou pela primeira vez por stream sua proximidade com os doentes. O Papa Francisco manifestou por streaming da biblioteca do Palácio Apostólico sua proximidade com os doentes de coronavírus. Depois disso, aproximou-se da janela para compartilhar sua bênção diante de alguns poucos fiéis espalhados na Praça de São Pedro. A oração dominical foi transmitida pela página Vatican News para atender às medidas exigidas pelo governo italiano de contenção do vírus. O Ângelus virtual no domingo não foi o primeiro. Em 1981, João Paulo II o celebrou de sua cama após sofrer um atentado. Até 15 de março, as missas em Santa Marta, a residência do Papa no Vaticano, estão canceladas.
Há mais de uma semana, o Papa, de 83 anos, não deixa o local a poucos metros da Basílica de São Pedro. A cidade do Vaticano anunciou seu primeiro caso de coronavírus na última sexta-feira. A Itália decidiu pôr em quarentena nesse domingo mais de 15 milhões de pessoas no norte do país, cerca de 25% da população total, em uma medida sem precedentes para tentar conter o avanço do novo coronavírus no território. E uma boa notícia para os católicos brasileiros. No sábado, dia 7 de março, teve início o processo de beatificação de Padre Léo, com a missa presidida pelo arcebispo da Arquidiocese de Florianópolis, Dom Wilson Tadeu Yank, na comunidade Betânia, obra fundada pelo religioso. A celebração contou com a presença de milhares de fiéis. Mais de 5.000 pessoas, segundo a organização, acompanharam a celebração que marca o início do inquérito do processo de beatificação de Padre Léo Tarcísio Gonçalves Pereira. A cerimônia foi na comunidade Betânia, em São João Batista, na Grande Florianópolis, espaço que Padre Léo fundou para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. O carisma de Padre Léo cativa fiéis do país inteiro até hoje. Tem um testemunho de vida muito edificante. Ele consegue falar brincando, mas passa uma mensagem com muita convicção. Desde a morte do padre em 2007, vítima de um câncer, a comunidade Betânia tem recebido vários testemunhos de graças alcançadas, cura de doença e conversões por intercessão do religioso. Antes do início da missa, foi instaurado o Tribunal Eclesiástico do processo de beatificação. Dom Wilson Tadeu Yank, arcebispo da Arquidiocese de Florianópolis, fez o juramento do documento de abertura do processo de beatificação de Padre Léo. Logo após, os responsáveis pela causa assinaram o documento. O postulador romano do processo será Paolo Vilota, que também cuidou da causa de Santa Dulce dos Pobres. No último domingo, dia 8, foi celebrado o Dia Internacional da Mulher, mas infelizmente o Brasil não tem muito o que comemorar em relação à violência contra as mulheres. Mesmo com a rede de apoio existente para essas vítimas, os índices da violência contra o sexo feminino cresceram em 2019. Houve um aumento de 7,3% nos casos de feminicídio. Para se ter uma ideia, a cada 2 horas, uma mulher é assassinada no país vítima da violência. Quem comenta essa situação para a gente é a advogada Juliana Bento, que já está aqui no estúdio. Juliana, seja muito bem-vinda. O que o Judiciário tem feito, para reverter esse quadro? Pois é, o Judiciário tem promovido práticas para acelerar os processos e tornar mais eficazes decisões, como o afastamento do agressor. Começou nessa segunda-feira, dia 9, em todo o Brasil, a 16ª edição do Justiça pela Paz em Casa, iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que promove mutirões anuais para dar andamento aos processos de violência contra a mulher, incluindo ações penais por agressão e o feminicídio. Juliana, e como que funciona, na prática, essa semana? Durante a semana do mutirão, os magistrados e servidores dos tribunais de justiça estaduais focam o trabalho em casos de violência doméstica. Na edição agora de 2019, a Justiça em Casa foram mais de 120 mil processos que tiveram andamento agilizado pelo programa, com a imposição de mais de 25 mil medidas protetivas e a realização de 344 júris, segundo os dados aí do próprio CNJ. E essa foi uma medida isolada? Não, como já falamos, o índice da violência contra a mulher tem aumentado e a punição dos agressores é uma das soluções para a redução de toda essa violência. As semanas do Justiça pela Paz em Casa ocorrem 3 vezes ao ano. A primeira semana do mutirão está acontecendo por ocasião do Dia Internacional da Mulher e as outras 2 serão promovidas em agosto e novembro. Novos casos surgem todos os dias. O desafio agora é acabar com essa cultura do machismo para essa diminuição de tanta violência. E a contribuição do Judiciário é fundamental nessa luta pela diminuição da violência. E a denúncia também, Principalmente. Juliana? A denúncia. Se você em casa está passando por algum motivo, por algum momento como esse, denuncie. Disque 108. Juliana, muito obrigada, viu? Obrigada. E estudos mostram que as mudanças climáticas e o aumento no nível dos oceanos podem fazer com que metade das praias do mundo desapareça até 2100. Metade das praias do mundo pode desaparecer até 2100.
Essa seria uma das consequências das mudanças climáticas e do aumento do nível dos oceanos, de acordo com um estudo publicado na revista Nature Climate Change. Mesmo que a humanidade consiga reduzir efetivamente as emissões de gases de efeito estufa, responsáveis pelo aquecimento global, mais de 1/3 do litoral arenoso está ameaçado. Isso seria um grande golpe para as atividades turísticas, mas também em outras funções vitais. As praias de areia representam frequentemente o primeiro mecanismo de proteção contra tempestades e inundações. Sem elas, os impactos de fenômenos climáticos extremos provavelmente seriam muito mais fortes. A Austrália pode ser o país mais atingido, seguida por Canadá, Chile e Estados Unidos. Mas México, China, Rússia, Argentina, Índia e Brasil também estão entre os primeiros países em termos de fragilidade. O painel intergovernamental das Nações Unidas sobre mudanças climáticas estimou em setembro que, na melhor das hipóteses, os oceanos poderiam subir 50 centímetros até 2100. Na pior das estimativas, seriam 84 centímetros. Mas muitos cientistas acreditam que os números reais podem ser ainda piores. Só uma correção. Casos de denúncia de violência contra a mulher é no número 180. E o Horizonte Notícia de hoje fica por aqui. Para rever esta e outras edições, acesse o nosso site tvhorizonte.com.br. A gente volta amanhã, 8h45 da manhã, ao vivo aqui na TV Horizonte. É claro que eu vou estar aqui, esperando por você. Até lá!